até o Senhor, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus sempre cumprirá a sua palavra, as suas promessas e os seus propósitos. O que está acontecendo hoje no mundo, Deus está cumprindo a sua palavra. O que vai acontecer até a grande tribulação e o Armagedon e a segunda vinda de Jesus e a plenitude do reino de Deus, será Deus cumprindo a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra, as suas promessas, os seus propósitos. Hoje mesmo na terra Ele está cumprindo aquilo que Ele disse que Ele ia fazer. A pergunta é: eu vou fazer parte ou ficarei de fora? Porque há pessoas que ficam de fora, mesmo que elas pudessem estar dentro das promessas de Deus, das bênçãos de Deus e dos propósitos de Deus. Caim e Abel, um serviu a Deus, o outro não serviu. Nos dias do dilúvio de Noé, a família dele temeu a Deus, estava na arca, os demais estavam fora da arca. Aqueles que estavam no deserto, por um ano e pouco já, no segundo ano, que reclamavam, que murmuraram, mas que viram o poder de Deus, a glória de Deus, saindo do Egito, viram o mar vermelho se abrindo, viram a nuvem, viram a coluna de fogo, mas murmuraram, reclamaram. Eles tinham uma promessa ligada a um propósito de Deus de entrar na terra prometida. Num determinado momento Deus disse: de 20 anos para cima vai morrer todo mundo. Deus sempre cumpre a sua palavra, as suas promessas e os seus propósitos. Tem gente que fica de fora. Não é porque Ele cumpre que Ele sempre cumprirá com qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos escolher: vou fazer parte, quero fazer parte, quero estar junto do que Deus está fazendo. Posteriormente nós tivemos o rei Saul. Como o rei Saul se encontra com o profeta Samuel, a história tem detalhezinhos. Ele foi procurar os animais perdidos do pai dele, encontrou o profeta Samuel, foi ungido, recebeu o poder do Espírito Santo, profetizou. Num determinado momento eles estavam guerreando contra os filisteus, Jonatas num certo lugar, o rei Saul no outro lugar. Os filisteus ficaram muito bravos, reuniram muita gente contra Israel. Ele tinha que esperar o profeta Samuel chegar e oferecer sacrifício. Ele apavorou, ele achou que ele podia oferecer. Samuel podia, porque ele podia. Sabe aqueles capítulos que a gente não lê, que a gente pula lá em Crônicas? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e outra página gerou fulano, gerou fulano. Aí você pula esses capítulos, quer nem saber quem gerou não sei quem. Mas naqueles capítulos que nós não lemos, está escrito que o profeta Samuel era da tribo de Levi, da família de Arão. Ele podia oferecer o sacrifício. Deus, quando determinou, escolheu essa família, Ele estava comunicando uma coisa: só é sacerdote quem eu chamo e quem eu falo que é para ser. Não é qualquer um que auto se declara sacerdote, não. Aquele sacerdócio escolhido por Deus naquela família era simbólico do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. O rei Davi e o reinado do rei Davi era simbólico do reino de Jesus. O rei Davi também foi escolhido, também foi nomeado por Deus. Tudo isso tinha razão de ser. Ninguém podia levantar de manhã: agora eu vou ser rei. Podia até tentar ser rei, numa revolução conseguir, mas não tinha ali nenhuma ligação com o propósito de Deus. Então Saul resolveu ser sacerdote, apavorou, não podia, ele era da tribo de Benjamim. O profeta Samuel chegou e disse para ele: você fez um ato de loucura diante de Deus, desobedecendo o seu mandamento. Se você tivesse, em outras palavras, esperado, Deus teria firmado o seu reino para sempre.
significa que o reinado de Saul seria na prática aquilo que veio a ser o reinado de Davi para sempre, através do Messias, filho de Davi. Isso poderia ter acontecido na tribo de Benjamim, mas passou para a tribo de Judá. Deus sempre cumpre a sua palavra, as suas promessas e propósitos. Tem gente que fica de fora. Tem gente que fica de fora quando não teme a Deus. Deus cumpre promessas, mas tem gente que fica de fora. Aí não demorou muito, passou um certo tempo, Israel foi dividido em dois reinos, reinos do norte, capital Samaria, inicialmente a capital era Tirza, Jerusalém, o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O Senhor havia falado pela boca do profeta Aías, que devido aos muitos pecados de Salomão, é uma longa história, ele ia dividir o reino em dois e dividiu o reino em dois. Quando o profeta Aías falou com aquele homem que na história se tornou Jeroboão I, Aías falou para Jeroboão I: se você andar com Deus, se você obedecer os mandamentos de Deus, Ele estará com você, Deus estará com você e vai firmar a sua casa para sempre. Com isso o Senhor estava dizendo que assim como Davi tinha uma dinastia para sempre a se cumprir no Messias, também Jeroboão I do reino do norte teria uma dinastia por muito tempo também. Não receberia o Messias através dessa dinastia, porque Deus já havia dito que o Messias seria da família de Davi, da descendência de Davi, mas ele teria uma descendência muito abençoada. Jeroboão I não deu a mínima. Logo de cara ele construiu um altar no norte, na cidade de Dan, e colocou um bezerro de ouro e disse: esse aí é o Deus que te tirou do Egito. Ele construiu um altar em Betel, no sul do reino do norte, e colocou ali outro bezerro de ouro e disse: esse aí é o Deus que te tirou do Egito. Jeroboão I não andou com Deus. Deus sempre cumpre a sua palavra, propósitos e promessas. Tem gente que fica de fora. Tem gente que fica de fora porque não quer andar com Deus, não quer temer Deus. E aí aquela promessa estava condicionada na pessoa ser um servo fiel para ser uma nação santa, um dos cidadãos de uma nação santa, ou ser um sacerdote de uma nação, de um reino de sacerdotes, para a honra e glória de Deus. Mas escolhendo não andar com Deus, aquela possibilidade de promessa não acontece. Então as promessas do Senhor inúmeras vezes estão condicionadas a andarmos com Deus, e aí não porque mereceremos o cumprimento da promessa, mas porque estamos andando com Deus, Ele pode cumprir aquela promessa. Agora, se estivermos lá perdidos, na invocação do mal, tudo não faz sentido Deus responder, Deus cumprir. Então Deus sempre cumpre. Tem gente que fica de fora. O que Deus está fazendo na terra hoje, Ele já falou. O que Ele fez, Ele já falou o que Ele ia fazer. O que Ele vai fazer no futuro, Ele já falou. Nós temos que escolher, vou fazer parte ou não, ainda que seja uma pequena parte, né? Sabe aquela jovem que estava lá na Síria, possivelmente meio escravizada, que falou para Naamã: olha, lá em Israel tem profeta e Naamã vai mergulhar 7 vezes no Jordão e é curado. Aquela jovem, ela estava sendo usada por Deus, Deus estava cumprindo na vida dela promessas, e outras pessoas mais importantes não estavam recebendo nada, porque não estavam andando com Deus. Então chegamos nos dias do reino das 10 tribos, que eu recentemente falei, eu acho que foi numa ceia que eu devo ter mencionado muito, o reino do norte, as 10 tribos, fundado no ano 930 a.C. e foi levado para cativeiro no ano 722. Então já havia passado quase uns 200 anos que o reino do norte existia, com reis não tementes a Deus, não andando com Deus. Estamos nos dias de Jeroboão II, mais ou menos 180 anos depois do Jeroboão I. Ele estava ganhando muitas batalhas, estava conseguindo o território de volta, tinha prosperidade, tinha muito distanciamento de Deus, nas feitiçarias, nas idolatrias, nas invocações do mal, nas promiscuidades. Os ricos
Acontecia só lá no passado. Os ricos compravam as sentenças dos tribunais e o profeta Amós foi levantado para denunciar essas situações e o juízo de Deus que estava chegando mais ou menos 180 anos depois do Jeroboão I, era o Jeroboão II. E Deus deu 3 visões para Amós. Vamos ler daqui a pouco vários versos no capítulo 7, possivelmente, Amós 7, possivelmente você vai conseguir acompanhar aqui pela tela. As 3 visões: a primeira, o enxame de gafanhotos vinha e comia a segunda colheita. A primeira colheita eram os impostos para o rei. A segunda colheita era para o povo e para os animais. Mas na visão, os gafanhotos comiam tudo. E aí Amós clamou a Deus. Amós 7, verso 2 e 3. Amós 7, verso 2 e 3. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Amós 7:3. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Então o Senhor revelou para Amós que vinham os gafanhotos, comiam tudo. Amós clamou: Senhor, mas Jacó, Israel é tão pequeno, perto dos impérios da antiguidade era mesmo. Senhor, é um reino tão pequeno, como é que vai sobreviver? Deus se arrependeu, presta bem atenção. Deus nunca se arrepende, porque nele tem pecado, injustiça, impureza. Deus é santo. É uma maneira dessa palavra que está lá no hebraico dizer: Deus teve misericórdia, teve dó, teve piedade e disse: isso não vai acontecer. Mas isso não estava acontecendo há quase 200 anos. Aí Deus deu uma outra visão para Amós. Vinha um fogo, vinha queimando tudo, não sobrava nada. Amós clamou a Deus. Amós 7, versos 5 e verso 6. Amós 7, versos 5 e verso 6. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Verso 6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. O Senhor estava dizendo que há quase 200 anos o reino do norte podia fazer parte das promessas de Deus, podia fazer parte dos propósitos de Deus, e o reino do norte estava assim, merecendo ser destruído, e ainda que Deus estava esperando agora quase 180 anos, chegando a 200 anos, Deus estava esperando, e eles não faziam parte dos propósitos de Deus, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, porque não temiam Deus. Então Deus deu uma terceira visão para Amós. Nessa visão o Senhor estava com um prumo na mão, e tinha um muro construído certinho, que nem aquela mão de obra que não dá trabalho. Você contrata a mão de obra, ela não dá trabalho, a obra sai certinho, certinho. Você não passa nervoso com pedreiro, com pintor, o negócio saiu certinho. Isso era uma linguagem figurada para dizer que Deus, na sua santidade e padrões, Ele é certinho. Mas ele pegou o mesmo prumo e passou no meio das 10 tribos. Estava tudo fora dos padrões da santidade, da justiça, do compromisso de nação santa, de reino de sacerdotes. Estavam bem perdidos nas feitiçarias. Aí Deus falou para Amós, Amós 7, verso 8 e 9. E o Senhor me perguntou, Amós 7, 8 e 9. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. E aqui refere-se às 10 tribos do norte. O meu povo, não vou poupá-lo mais. Verso 9. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão.
Agora o Senhor disse: olha, agora não tem mais tempo não. Bom, quando Deus disse que não tem mais tempo, tinha mais uns 25 anos, tinha mais uns 30 anos. Deus estava dizendo: olha, não vai dar. Essa dinastia de Jeroboão, segundo com as suas corrupções, injustiças, olha, eu vou destruir a espada. Ele morreu por morte natural. O seu filho Zacarias se tornou rei. Em 6 meses ele foi morto à espada e essa dinastia sumiu. Mas nesse contexto também Deus estava dizendo: as 10 tribos serão levadas para o exílio, o império da Síria chegará, matará, destruirá, vai ser horrível, vai ser terrível, não dá mais para tolerar com esse povo que tem aliança, mas que não tem aliança, que era para ser nação santa e que é a nação da feitiçaria, da imoralidade, da injustiça, da corrupção, da exploração dos pobrezinhos pelos muito ricos que compravam os tribunais e coisas assim. E o Senhor disse: não dá mais para tolerar isso, passei o prumo, não vou poupar mais. Todos esses altares serão destruídos, o altar em Dan, o altar em Betel e outros altares, todos os altares serão destruídos. E o Senhor foi dizendo aqui e ali, especificando: a Síria chegará, matará muita gente, escravizará, destruirá. E foi o Império Assírio, a partir do ano 722, que povoou o norte de Israel com assírios, que se misturaram com judeus pobres que puderam ficar na terra, muito pobre, muito miserável, largaram eles lá. Os assírios se misturaram com os muitos pobres e nasceram os samaritanos, e por isso judeus e samaritanos não se bicavam, porque o samaritano era mistura de judeu com gentil. Foi aquela confusão que a gente percebe até os dias de Jesus. 7 séculos depois, nos dias de Jesus, a confusão estava feita entre judeus e samaritanos. Mas ainda ia demorar mais uns 25 anos, porque essa destruição veio no 9º ano do reinado do rei Oséias, e não nos dias de Jeroboão II. Por fim, então, chegou essa destruição. O reino do norte teve 220 anos para decidir se ia participar dos propósitos de Deus, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, ou se ia ficar de fora. Agora Deus está dizendo: vocês estão fora, e não está demorando muito tempo, vocês vão ficar de fora de vez, porque vou ter que limpar essa terra aqui, vou ter que tirar vocês daqui. Eu pus vocês aqui para serem bênção, mas vocês não são bênção, vou ter que tirar vocês daqui, porque não vai dar para usar vocês tal como vocês estão. Olha que eles tinham promessas. Veja a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, promessas. Veja a aliança no Monte Sinai, promessas. Então eles tinham promessas, mas eles estavam ficando de fora. Ali no sul, em Betel, onde tinha um altar com esse outro bezerro de ouro, e que Jeroboão I tinha dito: é o Deus que te tirou do Egito, tinha um sacerdote chamado Amazias. Ele observando Amós, e o texto não nos dá detalhes, mas a impressão que dá que Amós foi ministrando com poder, com unção. O pessoal tinha um certo respeito dele, pois o que ele estava dizendo já dava direito à morte. Vai ser destruído, o rei vai morrer, a dinastia do rei vai morrer. Muitos reis matariam, então ele estava correndo risco. Então, apesar de todo o risco que ele estava correndo, e possivelmente ele deve ter sido morto, porque Jesus disse que muitos profetas foram mortos, a gente não tem um relato, mas ele deve ter sido morto. Esse sacerdote Amazias, desse bezerro de ouro ali em Betel, escreve para Jeroboão II: olha, Amós está falando mal do senhor aí. Amós está falando que o senhor vai morrer. Amós está falando que nós vamos ser escravos, que nós vamos sair da terra. Mandou um recado para o rei. Amós 7, verso 10, vamos lendo aí. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, esse é o Jeroboão II, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Bom, não estava fazendo conspiração, mas a dinastia do rei vai desaparecer.
Eles interpretaram como conspiração. Verso 11, Amós 7, 11. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Ele mesmo morreu naturalmente. Deus disse que ia assumir com a dinastia dele pela espada. Não disse que ele ia morrer pela espada. Ele morreu naturalmente, o seu filho Zacarias assumiu por 6 meses. Esse sim foi morto à espada e a sua dinastia desapareceu. Irmãos, esses profetas que estão na Bíblia, eles não estão na Bíblia à toa. As profecias que eles falaram se cumpriram nos mínimos detalhes. O império tal virá, acontecerá isso. Eles não estão na Bíblia à toa. Esses profetas aqui foram realmente canonizados, que eles são totalmente fora da curva para melhor. Havia muitos falsos profetas profetizando com seus escritos, não sobrou nada, irmão. Esses que estão no Velho Testamento, você pode saber que esses homens são de Deus mesmo. O que Deus fez no passado, eles falaram. O que Deus fez nos dias de Jesus, eles falaram. O que Deus está fazendo dos dias de Jesus até hoje, eles falaram. Eles falaram também da plenitude do reino. Eles falaram da segunda vinda de Jesus. Falaram também do anticristo. Falaram também do anticristo, especialmente o profeta Daniel falou do anticristo. Então esses profetas não estão na Bíblia à toa. No ano 722, então o império assírio veio, destruiu, como Amós, Oséias, Miqueias, Isaías falaram. Bom, aí Amazias então bateu um papo com Amós. Verso 12 ele diz assim, disse 7:12, disse Amazias para Amós, vai embora, vidente, porque ele tinha visões do Espírito Santo. Não confunda essa palavra, que literalmente é vidente, sinônimo de profeta, com os videntes, adivinhos de espírito, adivinhos da nossa cultura, de outra cultura, não é igual. Essas adivinhações de espíritos malignos, totalmente condenados na Bíblia, essa é uma outra palavra do tempo antigo para profeta. Vai embora, vidente. Vá profetizar em Judá, porque ele era originário do deserto da Judeia, a 2 quilômetros ali do Mar Morto. Vai profetizar em Judá, verso 12. Vai ganhar lá o seu pão, verso 13. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei, o templo do reino. Bom, para resumir a resposta de Amós, Amós disse assim, você está me chamando de profeta? Você está pensando que eu sou Isaías, que mora lá em Jerusalém, que é assim com os reis de Jerusalém? Você está pensando que eu sou esse profeta? Não sou, não. Eu sou o bicho do mato, lá do deserto da Judeia. Eu sou boiadeiro. Eu sou de colher figo silvestre. Eu não sou discípulo de profeta e nem de escola de profeta, nem vejo rei nenhum diante de mim, que nem Isaías, que viu não sei quantos reis diante dele, profetizou para Ezequias. Ei, eu não sou isso aí não, eu não sou profeta, é isso que ele disse, mas claro que ele era, ele está até na Bíblia. Ele disse, mas o Senhor me mandou profetizar aqui, e você está me mandando embora. Eu tenho uma palavra de Deus para você, veja bem essa palavra. Verso 17, Amós 7:17. Mas o Senhor lhe diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e seus filhos e as suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Aconteceu. O império assírio chegou, matou um monte de pessoas, matou todos os filhos e filhas de Amazias, levou ele para o cativeiro da Síria. A esposa dele ficou lá, sem filho, sem filha, sem marido, sem nada. Para sobreviver, só sobrou a opção de ser uma prostituta. E assim a palavra do Senhor se cumpriu. Só que o reino do norte, as 10 tribos, tinham promessas. Se você lê o que Deus prometeu para aquela descendência de Abraão, Isaque e Jacó, era tudo para eles. Se você lê o que Deus falou na aliança do Monte Sinai, era tudo para eles.
Se você lesse o que Deus falou para Salomão, quando Deus apareceu para Salomão e disse que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir, abençoar, sarar a terra. Eles tinham promessas, mas eu iniciei dizendo que Deus cumpre promessas, manda bênçãos, cumpre os seus propósitos, mas não é na vida de qualquer um, de qualquer jeito. Nós precisamos andar com Deus. Agora, antes de chegar na parte boa, que eu estou chegando na parte boa, preciso falar para você, quero ser sincero aqui. O profeta Jeremias profetizou durante 40 anos, tem 52 capítulos na Bíblia, mas são profecias de 40 anos. O profeta Jeremias não profetizou manhã, tarde e noite, todos os dias. Ele profetizou o que ele profetizou durante 40 anos. Quando nós vamos ler, é um pouco triste, vamos falar a verdade. Estou falando a verdade aqui. Porque vem uma profecia, talvez no ano 2 ou 3, Israel quebrou a minha aliança. Israel está assim. Jeremias, nem ore mais por eles, não vou ouvir sua oração. A Babilônia virá e os destruirá. Ô Jeremias, nem que Samuel e Daniel orassem por eles, eu não ia ouvir. Pronto, acabou. Para de orar. E você quer saber? Nem que se Samuel e Daniel orassem, eu não ia ouvir, não dá mais. Vai acontecer. Gente, os capítulos são longos, dizendo que vai ter juízo. Chega uma hora que é um pouco triste, não é verdade? Acabei de ler um texto triste. A sua esposa será prostituta. Você será escravo e vai morrer lá. Todos os seus filhos serão mortos. Então, as palavras de juízo foram severas para um povo que tinha aliança, para um povo que tinha revelação de Deus, para um povo que tinha história e milagres, mas escolheram andar longe de Deus. As promessas, bênçãos e propósitos de Deus, nós podemos fazer parte deles, mas podemos ficar de fora. A gente tem que escolher. Não que escolhendo eu mereça alguma coisa, mas nós somos responsáveis de tomar a decisão de andar com Deus quando nós já o conhecemos, quando Ele já se revelou a nós, quando nós já nos convertemos, quando nós já tivemos experiências com Deus, mesmo no meio de tribulações, que Ele disse que nós teríamos tribulações, mas quem não teve tribulação? José teve tribulação, Davi teve tribulação, os profetas tiveram tribulação, os apóstolos, Jesus teve tribulação e morreu por nós. O apóstolo Paulo teve tribulação, teve naufrágio, açoites, terá tribulações e dificuldades, mas esses que andaram com Deus, viram as bênçãos, as promessas e os propósitos de Deus se cumprirem através da vida deles. E os infiéis não tiveram nada, não viram nada, não foram instrumentos de Deus. Então Deus sempre vai cumprir, mas não quer dizer que vai cumprir através de qualquer um, de qualquer jeito. Nós temos que fazer a decisão: eu vou andar com Deus. Sabe crente que desvia porque o pastor caiu em pecado? Problema do pastor desviar. Porque Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Doutrina errada que escandalizou não sei quem, não é desculpa de desviar. Pastor autoritário que amaldiçoou não sei quem, não é desculpa para crente de desviar. Porque crente às vezes é escandalizado com uma certa liderança, com um certo fato, com uma certa briga de ministério, certa divisão, não vou mais na igreja. Problema de quem dividiu a igreja. O nosso problema é andar com Deus. Nosso problema é fazer a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Ou tal igreja, tal pastor envolveu com a política. É o problema daquele pastor. O nosso problema é andar com Deus. Deus vai nos usar, Ele vai fazer a obra dEle.
Quando parece que está tudo perdido, irmão, Deus sempre vai fazer o que Ele vai fazer. Parecia tudo perdido. Se olhava para Israel assim, irmão, eles foram lá para povoar a terra, para multiplicar, eles foram lá para ter leite e mel. Mas quando eles distanciavam de Deus, tinha praga, tinha fome, tinha inimigo. Falei, mas cadê o leite, cadê o mel? Então parecia tudo perdido. Você olha assim, você vê Assírio. Sabe essas maldades que teve aí no 7 de outubro e aquelas maldades, não estou dizendo que um é mais santo, o outro é mais pecador, né? Mas 7 de outubro teve aquelas 1.400 pessoas mortas, bebês, algumas coisas são tão horríveis que não dá para falar. Mulheres estupradas, e o que eles fizeram com os corpos das mulheres não dá nem para falar. Sabe aquelas coisas horríveis? Essas coisas os assírios faziam. Essas coisas os babilônios faziam. Essas atrocidades de guerra e de conflito já acontecia no passado, coisa horrível. De repente, você olha para o norte de Israel, você vê Assírio. Eu queria ver descendente de Abraão, temente a Deus. E você vê Assírio para todo lado. Parece caso perdido. Amós 9,14. Trarei de volta Israel. E aqui nós temos que ser sinceros. Amós estava falando do reino do norte. O reino do sul ainda ia ser escravizado no ano 586. Aliás, antes do ano 586, Daniel e os filhos dos nobres já foram escravizados. Mais ou menos 8 ou 9 anos depois, então houve um segundo leva de escravos para a Babilônia. No ano 586 cai Jerusalém, tudo destruído, muitas pessoas mortas, e aí é o terceiro exílio para a Babilônia. O sul ainda ia ser exilado, e o sul voltaria 70 anos depois, como disse Jeremias. Aqui Deus está falando das 10 tribos do norte. Pensa num caso perdido, essas 10 tribos do norte. Mas depois Deus fala assim: trarei de volta, Amós 9,14, trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Parecia tão perdido, mas Deus cumpre a sua palavra e promessas. Israel não podia desaparecer do mapa, não tinha nada a ver com santidade de Israel, tinha a ver com fidelidade de Deus. O sul ainda ser destruído, escravizado, mas ia voltar também. Não tinha nada a ver com santidade de Israel, fidelidade de Israel, tinha a ver com bondade e graça de Deus, porque o Messias ia nascer em Israel, e ele nasceu em Israel. Sabemos, estava dominado pelo Império Romano já, até séculos já dominado, desde a época dos Macabeus, estava ali dominado. Jesus nasceu debaixo de Israel, dominado pelo Império Romano, e Deus é tão poderoso para cumprir a sua palavra, que Júlio César, o imperador talvez mais importante de todo o Império Romano, realizador de grandes obras, incentivador de literatura, ele deu um decreto lá em Roma: eu vou levantar o censo e a pessoa tem que ser numerada na sua cidade. José e Maria têm que viajar até Belém da Judeia para cumprir-se a palavra do Senhor, que o Messias ia nascer na tribo de Judá, na família de Davi, em Belém da Judeia, e ali Jesus nasceu. Israel foi reconstruído, mesmo dominado pelo Império Romano, porque Deus sempre cumpre a sua palavra e os seus propósitos. Que Deus fez ao longo da história, Ele falou antes pelos profetas. Irmãos, você nunca vai entender a Bíblia se você não entender esses profetas, porque o ensino dos apóstolos se refere toda hora aos profetas, e Jesus se refere toda hora aos profetas, e se refere toda hora às Escrituras. Primeiro nós temos, lê bastante o Novo Testamento em primeiro lugar. De qualquer dúvida fala comigo, mas uma vez que você entendeu o Novo Testamento, ele só fará sentido à luz dos profetas do Velho Testamento. Que Deus está fazendo, Ele disse que ia fazer. O
O que ele está fazendo hoje, ele disse que ele ia fazer. Até a volta de Jesus, ele disse que o que ele vai fazer. Quando Jesus voltar, ele já disse o que ele vai fazer. O reino de Deus terá sua plenitude. Ele vai separar bode de ovelhas. Ele já disse. Ele sempre fará o que ele disse que vai fazer. A questão é, eu estou dentro ou estou fora? Eu sou Caim? Eu sou a turma que não entrou na arca? Eu sou a turma que morreu no deserto? Eu sou Saul? Eu sou Jeroboão I? Eu sou Jeroboão II? Quem que eu sou? Eu sou Amós? Eu sou Isaías? Eu quero fazer parte, irmão, eu quero fazer parte. Eu conheço a palavra do Senhor, eu quero fazer parte. Quer saber? Não estou nem aí. Teve problema aqui, problema ali, escândalo na igreja, escândalo ali, não sei o que, da política, não sei o que lá, confusão. Não quero nem saber, irmão. Eu quero Jesus. E eu quero fazer parte do plano de Deus, do que Deus está fazendo na terra. O que Deus está fazendo na terra, Deus falou por Amós. Ele disse: eu vou levantar o tabernáculo de Davi. Presta bem atenção. Eu vou reerguer o tabernáculo de Davi. O rei Davi, é uma longa história, né? Os filisteus levaram a arca, aí a arca voltou. O rei Davi foi buscar a arca, não sei quem põe a mão na arca, morreu, era Uzá, né? Não sei quem morreu. Depois Davi fica meio chateado. Fui fazer a obra, deu problema. Aí uma hora dessa ele se anima. Ele havia conquistado uma fortaleza dos jebuseus, e ele murou essa fortaleza, e ele construiu um palácio, e ali nas imediações dos palácios ele construiu um tabernáculo só para a arca, e ele colocou a arca nesse tabernáculo, e ali teve um dia de sacrifícios, só uma vez, porque os sacrifícios estavam no tabernáculo de Moisés, mas para consagrar teve uma série de sacrifícios. Ele botou a arca, e aí tinha turnos de oração e louvor, oração e louvor, e porque ele fez isso só Deus sabe, mas ele fez. A arca não estava mais no Santo dos Santos, agora estava num tabernáculo só para ela, perto do palácio do rei, que gostava de louvar, adorar, de escrever salmos e profetizava. Ele era um adorador também, e aí a arca não estava mais lá. Aí eu penso que quando chegava o dia da expiação, que o sacerdote tinha que aspergir sangue sobre a arca, abria o Santo dos Santos, aspergia sem arca mesmo, porque a arca estava agora em outro lugar. Bom, o tempo passou, o templo foi destruído, o tabernáculo de Davi sumiu. Depois, quando eles voltam da Babilônia, possivelmente em algum momento ele retornou, não sei, em algum momento ele some. Só que Deus falou por Amós: eu vou levantar o tabernáculo de Davi. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Está levantando o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi tinha louvor e adoração 24 horas, conforme a igreja de Jesus Cristo. Isso é o que Deus está fazendo na terra hoje. Não só isso, muitas outras coisas, mas isso também. Conforme a igreja de Jesus faz discípulos de todas as nações, a terra é redonda, aí não sei quem acha que ela é plana aqui, desculpa aí, a terra é redonda. Conforme ela gira em torno de si mesmo, sempre tem, no nascer do sol, no pôr do sol, ao longo do dia, ao longo da noite, sempre tem na terra, ao redor da terra, durante 24 horas, um povo que adora o Senhor. A igreja de Jesus Cristo é o tabernáculo de Davi. Deus reconstruiu Jerusalém, reconstruiu Israel, para que ele nascesse lá, morresse lá, subisse aos céus de lá, derramasse o Espírito em Jerusalém. É de Jerusalém até os confins da terra, e agora já tem crente espalhado em muitas línguas, em muitos povos, em muitas nações. Esse é o tabernáculo de Davi. Em 24 horas de um dia, tem gente louvando e adorando. A hora que você está dormindo, alguém está adorando na China, na Coreia do Norte, no Irã. Tem crente nesses países.
Tem crente no Oriente Médio, por toda a África, toda a Ásia, toda a América Latina, toda a Europa, Oceania. Tem muito crente, 24 horas por dia. A igreja de Jesus Cristo está adorando. É o tabernáculo de Davi. O que Deus disse que ia fazer, Ele está fazendo. Vou ficar dentro, vou ficar fora. É isso que Ele está fazendo. Quando os gentios se converteram no primeiro século, era um problema, né? Judeu não comia porco, uma série de coisas, os gentios comiam tudo. Passava um bichinho andando, martelada na cabeça do bicho, ia para a panela e comia. Eu, não, isso eu não vou comer, isso não vou, Moisés não deixou, não vou guardar o sábado, e eu sou circuncidado, você não é. Então, quando os gentios se converteram, mas foi um problema. Eles comiam tudo que o judeu não comia, eles não eram circuncidados, não guardavam o sábado, e virou uma confusão, se eles tinham que virar judeu, não tinham que virar judeu. Os apóstolos de Cristo se reuniram em Atos 15, junto com os presbíteros Paulo e Barnabé, e eles explicaram como estava prometido que as nações seriam salvas pelo Messias, e como que, independente de ser circuncidado, do que eles punham na panela, quando Cornélio, que era romano, e toda a sua casa creu, foram lavados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo. Não dependia de sábado, não dependia de circuncisão, não dependia de dieta alimentar. Alguém pode até, no bom sentido da coisa, guardar o sábado, pode até celebrar as festas pelo sentido espiritual. Ninguém é obrigado a ser circuncidado, mas tem descendência judaica, quer se circuncidar, pode, não para se salvar. Quem salva é Jesus. Aí os apóstolos de Cristo, muita atenção, nós estamos falando de 12 pessoas. Esse é o colégio apostólico, ninguém entra. Sabe que nem profeta do Velho Testamento? Está canonizado, ninguém entra. Eu e você não podemos virar sacerdote, profeta do Velho Testamento. Sabe, o Novo Testamento está canonizado. Nós só somos crentes se perseverarmos no ensino dos apóstolos, Atos 2:4. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o ensino dos apóstolos, canonizados, está alinhado com os profetas canonizados. Esses são os apóstolos de Cristo do colégio apostólico. Atos 2:42, perseveravam no ensino dos apóstolos. Apocalipse fala de 12 apóstolos por 2 vezes, não tem 13, não tem 11, caiu fora Matias. Esse é um grupo fechado. Jesus não escreveu livro nenhum. Quem escreveu são os discípulos dele. Nós só somos crentes se nós perseverarmos no ensino dos apóstolos de Cristo. Judas saiu fora e entrou Paulo. Efésios 4:11 é o ministério da igreja local. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios fala que o apóstolo é o primeiro, porque ele é aquele agraciado para implantar igrejas numa cultura ou outra cultura. Ele é o primeiro. Se não converter ninguém, não tem como ter evangelista, profeta, pastor e mestre. Primeiro as pessoas se convertem. Aí Deus capacita para ser evangelista, profeta, pastor, mestre. Então o apóstolo é o primeiro, não é o primeiro de hierarquia papal, o pequeno papa. Ele não é papa, ele é chamado para servir, é uma função. Então o apóstolo é aquele que tem graça de Deus para abrir igreja, conhecimento, para discipular e tudo mais, e aí vai surgindo os outros ministérios. Efésios 4:11 é o ministério da igreja local. Os apóstolos de Cristo, do colégio apostólico, que é o número fechado, que escreveu o Novo Testamento, ou seus companheiros escreveram. Não tem livro nosso que vai entrar no Novo Testamento, não tem profecia nossa que vai entrar no Velho Testamento. Nós só somos crentes se perseverarmos no ensino dos profetas e do colégio apostólico. Efésios 2:20, edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Cristo a pedra principal angular, porque sem ele ninguém é salvo. Não confundir o colégio apostólico com Efésios 4:11. Quando os apóstolos de Cristo se reuniram em Atos 15
para discutir, é uma longa história. Pedro falou da conversão de Cornélio, e num dado momento, então, Tiago, meu irmão de Jesus, porque o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, estava morto no capítulo 12. Então, Tiago, meu irmão de Jesus, levantou e falou: olha, Pedro acabou de falar como é que Deus está salvando os gentios quando eles creem em Jesus. E os profetas falaram isso, que ia ter gente salva de todos os povos e de todas as nações. Ele também poderia dizer: Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Nisso está cumprindo o que Amós falou no verso 11, Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Deus falou: eu vou levantar o tabernáculo de Davi. Atos 15, verso 14, meu irmão de Jesus, Tiago, fez referência ao fato que Pedro falou da conversão de Cornélio e da sua família. Atos 15, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, verso 16: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. Que os apóstolos de Cristo falaram em Atos 15, a profecia de Amós é a igreja de Jesus Cristo se expandindo por toda a terra, com conversão de pessoas de todas as nações, pessoas convertidas nessa terra redonda que roda em torno de si dia e noite. Tem adoração dia e noite ao redor da terra, como tinha no tabernáculo de Davi. A igreja de Jesus Cristo é o tabernáculo de Davi. É isso que Deus está fazendo na terra, usando a igreja dele para fazer discípulos, usando a igreja dele para fazer discípulos da nossa cultura e de outras culturas. E para isso tem o Espírito Santo, para isso tem voz de Deus, para isso tem ensino, para isso tem libertação, para isso tem milagres, para isso tem libertação, para isso tem revelação. Eu vou fazer parte, eu vou ficar fora, eu vou ser Caim, eu vou ficar fora da arca, eu vou morrer no deserto e não ver a terra prometida. Eu vou ser Saul, Jeroboão 1, Jeroboão 2, ou eu vou ser Amós. Amós estava dizendo: volta para Deus, volta para Deus. Alguém deve ter convertido lá, deve ter sido uma igrejinha bem pequena, mas alguém converteu. E a palavra do Senhor por Amós está se cumprindo ao longo dos séculos. A igreja de Jesus Cristo está fazendo discípulos de todas as nações, como o meio-irmão de Jesus, Tiago, disse, está registrado em Atos 15. É isso que Deus está fazendo, cumprindo a palavra dos profetas, cumprindo as palavras do ensino de Jesus e das profecias de Jesus, cumprindo a palavra dos ensinos e profecias dos apóstolos de Cristo, que eles também profetizaram. Pedro falou da volta de Jesus, parece que demora, para Deus um dia, 1000 anos é um dia. Eles falaram, o apóstolo Paulo falou, ele não vem antes do homem da iniquidade aparecer. Eles ensinaram, eles profetizaram, o que Deus está fazendo na terra está escrito, irmão. Ele sempre cumpre, hoje ele está cumprindo. Cada vez que converte alguém, vai ter batismo na ceia, possivelmente 2 pessoas serão batizadas, que não foram, meu entender, criadas no lar evangélico, estão encontrando Jesus. Isso é o tabernáculo de Davi em ação. Mais e mais pessoas sendo salvas, louvor e adoração 24 horas, mas não no lugar parado, ao redor da terra, discípulos de todas as nações. Vou fazer parte, eu vou ficar de fora. Vou entender e vou participar, vou ficar de fora. Bom, você responde. Já preguei bastante. Não preciso falar mais nada. Vamos ficar em pé, vamos orar? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Às vezes você se sente meio inadequado, porque você sabe dos seus pecados, da sua fraqueza, dos seus desânimos. Você fica meio, não vai dar certo. É assim que Deus quer te usar. Porque quando estamos fracos, aí que somos fortes. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que a glória seja de Deus. Você não precisa agir sem sabedoria, com imprudência. Tem gente que quer trabalhar tanto para Deus que não tem tempo para a família e destrói a família. Ninguém está falando nada disso. Mas sendo um crente consagrado, andando com Deus, sal da terra, luz do mundo, onde quer que você passar, pessoas podem ser tocadas pela sua vida. Sua oração pode ser respondida. Uma palavra que você falar pode tocar uma pessoa. Você vai fazer parte ou vai ficar de fora. O jeito é falar: Senhor, me capacita, me abençoa. A coisa que eu mais peço para Deus, uma oração que eu peço sempre, é para o Espírito Santo me ajudar a amar a Deus com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu ser, toda a minha alma, e o próximo como a mim mesmo, que aí eu cumpro a lei inteirinha. Eu já oro pedindo, porque eu já sei que eu não vou cumprir, só se cumprir será na graça de Deus, que quem ama a Deus perfeitamente, quem ama o próximo perfeitamente, mas pelo Espírito Santo a gente pode melhorar, a gente pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você quer saber, sem me delongar muito, até o retorno de Israel, não tem nada a ver com santidade de Israel, fé de Israel, bondade de Israel, tem a ver com a fidelidade de Deus. Estão de volta na terra por fidelidade de Deus. Estão de volta na terra, você quer saber, segundo a palavra de Deus, para passar perrengue. Você já leu a Bíblia? Israel só voltava para Deus no perrengue, não é verdade? Para passar perrengue. E o perrengue dos perrengues tem nome: Guerra do Armagedon. Aí eles vão gritar: Messias, Messias, bendito que vem em nome do Senhor. Aí vai cumprir Romanos 11:26, e todo Israel será salvo. O que Deus está fazendo hoje, Ele disse que ia fazer. Ele está fazendo o que Ele disse que Ele vai fazer. Deus não está colhendo a nossa opinião. Tem gente que quer dar conselho para Deus. Eu acho isso, eu acho que Deus, o que você acha não tem importância nenhuma para Deus. O que Ele está fazendo, Ele disse que Ele vai fazer. E vai fazer até a plenitude do reino, e vai fazer por toda a eternidade. A gente que escolhe no bom sentido, eu quero fazer parte, ou eu vou ser Saul. A gente escolhe no bom sentido porque até para escolher já fomos agraciados por Deus, senão a gente não escolheria nada. Mas agora que a gente está sabendo, então eu escolho, eu quero Deus, e pronto, eu quero fazer parte, eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo que você sinta: parece que eu não sirvo, parece que eu não vou dar certo. Não, agora que você vai dar certo. Se você estivesse dizendo: eu sou bom, eu vou conseguir, se ia dar muito errado. Mas a hora que você começa a falar: sozinho eu não vou conseguir, eu não tenho condição, mas o sangue de Jesus me perdoa, o Espírito Santo me capacita, e eu vou fazer discipulado, eu vou ser discipulado, eu vou buscar a Deus, eu vou andar com o Senhor, na graça dEle, com a ajuda, aí você vai dar certo. Falando que você não consegue, mas com o Senhor você consegue, você vai dar certo. Mas se você falar: eu vou dar certo sozinho, você já deu errado. O primeiro passo já está torto, não vai dar certo. Dá certo quando a gente confia no Senhor e dá honra e glória ao Senhor e andamos nos seus caminhos e fazemos a sua vontade. Eu gosto que quando eu oro assim, eu gosto de ouvir o povo de Deus orando também. Mas se eu abrir o olho, se eu estiver assim, para que nem um robô, aí eu falo: irmão, abre essa boca agora. E quando eu estiver orando, clama aí, amém? Vamos fingir que a gente é da Assembleia de Deus, todo mundo ora junto. E quem é desviado da Assembleia de Deus e da quadrangular, nessa hora, ora também, meu irmão, que tem gente desviada da Assembleia, veio para cá, quando veio para cá, ora de todo o coração, todo mundo junto, na presença de Deus. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra maravilhosa. O Senhor sempre cumpre as Tuas palavras, o Senhor sempre cumpre as Tuas bênçãos, os Teus propósitos. Aquele norte de Israel completamente perdido, cheio de assírios,
quem ia falar alguma coisa, Senhor, mas o Senhor disse: eu vou trazer de volta, eu vou fazer aquilo que eu falei. E o Senhor enviou Jesus, mesmo debaixo do Império Romano. O Senhor enviou Jesus. Ele nasceu em Belém da Judeia por uma ordem de Júlio César, porque o Senhor cumpre a tua palavra, o Senhor sempre cumpre. Senhor, mas nós estamos escolhendo, no bom sentido de falar escolhendo, nós estamos escolhendo, por causa da graça do Senhor, misericórdia do Senhor, amor do Senhor, verdade do Senhor, palavra do Senhor, nós estamos escolhendo, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, nós estamos escolhendo. Eu vou fazer parte dessa obra que o Senhor está realizando na terra. Eu vou ser discípulo de Jesus, eu vou gerar discípulos de Jesus, eu vou trabalhar para a honra e glória do nome do Senhor, eu vou fazer parte. Em relação às nações, eu vou orar para o Evangelho se expandir. Em relação a Israel, eu vou orar para os judeus se converterem. Voltaram na terra, estão no perrengue, mas eles não estão nem sabendo. Vai piorar o perrengue, vai piorar, até eles clamarem, aí o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se revelar, e eles vão encontrar o Messias. Oh, eu quero fazer parte com a minha oração, eu quero fazer a minha parte com o meu clamor daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero fazer parte, Senhor, eu quero fazer parte. Nós estamos orando para dizer: nós queremos fazer parte, nós não queremos ser Saul, não queremos ser Jeroboão I, nem Jeroboão II, nós não queremos ser o povo que não entrou na arca, nós não queremos morrer no deserto, nós não queremos ser Caim, nós queremos fazer parte. E nós estamos falando para o Senhor, não queremos saber se pastor aqui escandalizou, não queremos saber. Se pastor aqui enriqueceu, nós não queremos saber. Se pastor aqui entrou em corrupção, nós não queremos saber. O nosso compromisso é com o Senhor. Escândalo nenhum do meio evangélico vai nos parar de andar com Jesus. O nosso compromisso é com o Senhor. Não é com placa de igreja, ou não é com ministério, não é com metodologia, é com os apóstolos de Cristo, é com os profetas do Senhor, é com a palavra do Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor e a tua palavra. O Senhor cumpre a tua palavra, os teus propósitos. O nosso compromisso é com o Senhor. Nós não queremos saber que não sei quem escandalizou, não sei quem desviou, não sei quem agora vai para o inferno. É problema deles. Nós queremos nos alinhar com aqueles que se alinharam com o Senhor, com Amós. Saiu do seu cantinho sossegado para pregar no meio das 10 tribos, para ser ofendido, perseguido, talvez morto, mas ele fez parte do que o Senhor estava fazendo. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós gostaríamos de amar o Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. O Senhor sabe que nós não amamos, nós queremos melhorar com o Espírito Santo. Pai amado, enquanto nós estamos orando, o teu povo está orando, o Senhor está enchendo o teu povo do Espírito Santo. Eles vão refletir Jesus essa semana por onde quer que passarem. O olhar deles, o sorriso será diferente. Não será por causa do pastor, não será por causa do nome da igreja, não será porque o nosso culto é perfeito, o nosso louvor é perfeito, não será por causa de nós, será por causa do Senhor. Aleluia! O Senhor está enchendo o teu povo do Espírito Santo. O Senhor está derramando do teu Espírito nesse culto, para usar o teu povo com poder. Pai amado, o Senhor vai levar o teu povo ao arrependimento de pecados, aquilo que está na vida deles e não agrada o Senhor, e eles sabem e o Senhor sabe. O Senhor está trazendo arrependimento nesse momento. O
O Senhor está trazendo arrependimento nesse momento, porque é este povo que o Senhor está chamando para usar para a glória do nome do Senhor. É esse povo que o Senhor está chamando para encher do Espírito e usar para a glória do Senhor. Nós damos toda a honra